Olá, tudo bem? Estamos aqui no Angel Summit 2026 e vamos receber hoje com um prazerzaço, porque eu já tentei um tempinho com esse cara e não consegui no passado, mas hoje ele conseguiu uns 15 minutinhos nossos que valem ouro. Nada mais, nada menos que o Vitor, da Contabilizei. Um prazerzaço receber você aqui. Que bom que você teve um tempinho para falar conosco, Vitor. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Se você quiser se apresentar para o público, para os empreendedores e para os investidores que vão assistir esse podcast. Claro, bom, eu sou o Vitor, fundei a Contabilizei em 2013, estou CEO desde então. A Contabilizei nasceu com a proposta de ajudar o micro e pequeno empresário a abrir seu negócio, a manter o seu negócio, a cuidar de toda a contabilidade dele. E ao longo do tempo a gente foi adicionando produtos para ajudar ele, como banco, como plano de saúde, para ajudar toda essa jornada do empreendedor. Então esse é um pouquinho do Vitor. Legal. Sucinto, mas você fez uma carreira gigantesca, né, Vitor? E tem muita gente que te segue e inspira, né? Na sua trajetória, principalmente porque eu sou uma delas, inclusive, que acompanho muito tua carreira. Você começou dentro de um mercado que é contabilidade. E contabilidade é uma coisa muito regrada, cheia de método. Sim. Eu vendia software contábil e isso trazia, assim, né, aquela... É uma coisa grande, gente, maçante, pesada, né, governamental, cheia de regras e leis. E você transformou isso numa coisa mais leve, que foi levar essa contabilidade da forma digital. Algo, inclusive, que muitos diziam que não era possível, né, fazer, e você conseguiu quebrar todos esses tabus aí no meio do caminho. E aí eu queria que você começasse falando para a gente, nessa tua trajetória, você transformou esse negócio numa máquina de vendas. E eu queria focar nisso. Como é que você conseguiu transformar esse seu negócio numa máquina de vendas, né, vendável aí tão rapidamente? Hoje o Contabilizei tem quantos clientes? Mais de 100 mil clientes. Aí, ó, 100 mil clientes. Então, como é que vocês chegaram nisso? Como que essa maquininha foi construída lá atrás para inspirar esses empreendedores que estão começando? A construção não é da noite para o dia, mas ela parte de fundamentos. Então, o nosso serviço ele não é visto pelo nosso cliente como um software. Na verdade, está contratando um contador. E quando ele contrata o contador, ele precisa ter uma confiança atrelada. Como a gente for contratar um serviço para alguém na nossa casa. Então, alguém vai na nossa casa consertar alguma coisa, a gente geralmente pede o quê? Indicação. A gente vai no grupo do WhatsApp do condomínio, de pessoas que a gente conhece, perguntando, alguém conhece encanador? Alguém conhece alguém que conserta a TV? Enfim, né? Máquina, etc. Mais seguro, né? Pegar uma indicação. Exato. O contador funciona da mesma forma. Então, dentro dessa dinâmica onde o cliente precisa confiar no contador, fica um pouco mais difícil vender online, né? Porque quem que é a Contabilizei? Quem é o contador da Contabilizei? Porque eles estavam acostumados, o mercado está acostumado não a nome de empresa contábil, está acostumado a nome de contador, a pessoa física. Certo. Então, meu contador é o João, meu contador é o Vitor, né? Não meu contador é a Contabilizei. Então, a gente, dentro dessa dinâmica, o que a gente teve que fazer? Investir pesado num bom serviço. Porque a partir do momento que eu consigo captar alguns clientes e eu entrego para ele um excelente serviço, o que vai acontecer? Ele vai se tornar um promotor de uma próxima indicação. Legal. E por isso que eu te falei que não é construído da noite para o dia, é construído com muito, muito tempo, muito trabalho e entregando sempre um serviço que o nosso cliente gosta. Superando as expectativas do cliente, você traz o próximo e traz o próximo. Exato. O difícil é que é muito difícil superar a expectativa do cliente quando você é o contador e calcula uma guia de imposto para ele pagar, né? Então, a gente entrega... Coisa ruim, né? Com certeza, é necessário, obviamente, né? Mas a gente trabalha entregando alguma coisa que não necessariamente é um benefício para ele, né? Claro que ele não enxerga o benefício de estar em compliance com a legislação, de não ter multa, de não ter problema nenhum, e o negócio dele poder rodar normalmente. Isso é um benefício, uma consequência que raramente alguém se liga e percebe. O que ele mais enxerga é quem que eu contabilizei. É quem calcula meus impostos, quem calcula minha folha de pagamento. Então, a gente teve que trabalhar, e continuamos trabalhando sempre, para tentar entregar o melhor produto, o melhor serviço dentro de um mercado que é muito difícil, que é a contabilidade, porque o governo está sempre mudando. Cada município tem suas regras.
E a gente, com mais de 100 mil clientes, tem muitas coisas que acontecem em vários municípios que a gente precisa estar atento. Mudanças de município, isso tudo aumentam as chances de algo não sair corretamente. Certo. E a gente trabalha, investe muito em tecnologia, muito nas nossas pessoas para garantir que esteja tudo certinho. E aí eu queria emendar com essa sua fala sobre tecnologia. Você deve ter um método, né, um modelo muito bem estruturado internamente para transformar essas rotinas que são recorrentes, né, de gerar a guia, como você falou, de várias outras rotinas que na contabilidade são padrões todos os meses, gerar folha e conduzir tudo isso. Vocês devem ter uma máquina ali por trás muito bem estruturada para a tecnologia te ajudar a promover essa entrega com valor agregado Sim. maior. Vocês usam um IA? Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Posso? Bom, a gente, desde o nascimento da companhia em 2013, a nossa tese é investir em tecnologia. Então, a gente investe muito forte em tecnologia. A gente, a gente teve por muito mais tempo mais desenvolvedores em casa, mais engenheiros de software do que outras áreas. E com o intuito de sempre garantir a entrega correta, a curacidade, mas dentro de uma escala que nunca foi vista no país. Não existe contador com 100 mil clientes. Não existe nem próximo disso. E para a gente garantir isso, tudo vem com muito investimento em tecnologia, muito processo e muita garantia de que os sistemas estão conectados da forma como estão conectados e que tenha muita conferência de que o que devia ter sido, de fato, é gerado em termos de guias. E aí, entrando no assunto da vez, que é a IA, a gente sim tem trabalhado bastante com IA, mas a nossa IA ela não atua nos cálculos, a nossa IA não atua naquilo que é o core da contabilidade. Nossa IA ela atua ajudando o nosso guardião, que a gente chama o nosso colaborador, a performar melhor. Então, a gente ajuda o time de vendas a performar melhor, a gente ajuda o time de atendimento a performar melhor. Então, a IA dentro da contabilidade tem sido utilizada muito para alavancar o potencial humano. E até porque muito das regras de negócio já estão mapeadas, já estão lidadas e não precisa substituir por IA só porque agora tem IA. Então, a gente está tentando usar de fato que a gente acredita que IA vai entregar mais resultado para a gente. Sim, não, perfeito. Porque todo mundo fala que tem IA porque é obrigatório ter IA hoje em dia, né? Mas não necessariamente que ela está te retornando alguma coisa, né? Um retorno efetivo. Exato. E, bom, a gente está concluindo já aqui, Vitor, a Contabilizei, ela está muito grande, né? Hoje ela é uma empresa com 100 mil clientes, como você comentou. São 1.700 colaboradores, é isso? 34 colaboradores. 1.734 colaboradores. Então, vocês já estão numa outra, né? Numa outra etapa, assim, da vida como empresários. E aí, eu queria te perguntar, o que você acompanha hoje, essencialmente, dentro da Contabilizei? Porque desse tamanho, nessa magnitude, você não consegue acompanhar mais os números como você acompanhava pertinho, né? De perto. Isso. O que é essencial hoje nessa sua visão, assim? Vai evoluindo, porque como CEO de uma empresa de 20 pessoas é diferente de uma de 100, de 200, de 300, que é o que eu estava comentando um pouquinho ali no Summit. E cada momento da empresa você vai ter que estar medindo algumas coisas diferentes. Mas tem KPIs que nunca vão mudar, que é o faturamento, que é o churn, que é a saída de clientes, que é o NPS, que é a qualidade do cliente, o LTV, que é quanto o lifetime value do cliente, né? Então, essas coisas a gente sempre está medindo. Só que o que começa a ganhar um pouco mais de dimensão é que quanto mais público, mais segmentos você atende, cada um tem um LTV diferente, cada um tem um custo de aquisição diferente. Então, ele começa a ficar algo muito mais profundo, né? E multidimensionado. Porque você quer enxergar cada tipo de cliente, o que eles estão te entregando e aquilo que tu não está entregando para o cliente. Então, onde que o meu NPS não está bom? Porque se tu mede o NPS total da companhia, ele é excelente. Mas tem algumas áreas, alguns segmentos específicos que ele não está bom. Né? Porque nem todos são uma média. Um está puxando um pouco mais para cima, outro está puxando um pouco mais para baixo. E acho que saber essas nuances de qual momento o teu negócio está para mim, onde separa o joio do trigo, porque é aquilo que tu necessariamente tem que ver. Sim. E escolher esse o ponto, é o essencial, né? Exatamente. Então, só dando um exemplo, assim, o que eu estou muito envolvido com os projetos de IA dentro da companhia. Então, eu estou olhando os projetos no detalhe,
no dia a dia, cada um dos dias a gente tem uma daily que a gente fala de como é que foi o dia anterior com as principais métricas daquela operação específica de IA. Uma squad só para IA lá Exatamente, dentro. você falou a palavra mágica, squad para IA, que fala uma squad de vendas, uma squad de atendimento, e assim vai os outros projetos que a gente tem. Então, eu olho a companhia como um todo. É óbvio que eu tenho um time de executivos que vai olhar muito mais métricas do que eu no dia a dia. Mas as métricas que eu estou olhando no dia a dia são as de IA. Legal, muito bom. Vitor, estamos encerrando por aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os empreendedores, para os founders, né, que estão começando, para aqueles que já estão aí nessa correria do empreendedorismo e também para os investidores em fase de early stage, que eu sei que você teve lá atrás também esse apoio, né? E aqui nada mais, nada menos, estamos falando dos anjos, né? Da Curitiba Angels. Legal. Bom, para os empreendedores, eu acho que é importante você construir... O que você estiver construindo, você construa com fundamentos. Você construa com uma base sólida. Não construir para entregar um resultado amanhã. Eu entendo a dificuldade que é você montar um negócio que você não sabe se vai sobreviver. E que você sempre tem que estar indo dia após dia. Só que cada decisão que se toma, quanto mais voltada para fundamento da empresa, quanto mais focado para o alicerce da empresa, mais dividendo ela vai te pagar lá na frente. Então, não existe, pelo menos na minha experiência, não existe você cortar caminho porque você quer entregar um resultado bom com um produto não tão bom assim, porque isso vai te morder lá na frente, porque o produto você vai ter que refazer e isso vai te custar muito mais caro. E às vezes tu não consegue entregar o resultado que você precisa com um produto mediano, né? Com uma solução mediana no mercado. Então, meu conselho é esse: não procure atalhos e sim procure o fundamento, fazer uma coisa bem feita, um alicerce, que isso vai te entregar dividendos exponenciais lá na frente. Montar uma empresa consistente, né? Exatamente. Uma empresa consistente, um relógio suíço, como a gente brinca lá dentro. Tem que ser um relógio suíço previsível. E isso só se constrói com fundamentos. Acho que para investidores que estão começando, diria que o mais importante do que é o mercado, do que é a ideia, é o empreendedor que você está investindo. E você precisa conhecer muito bem o empreendedor. Ele não pode ser numa reunião, tem que ser em momentos diferentes, né? Sair para almoçar, para ver como é que ele se comporta. Tem que ser momentos fora da sala de reunião, porque é no dia a dia que esse empreendedor vai fazer a diferença ou não. E ele pode mudar o produto, ele pode mudar a área. Então, a área e o produto não necessariamente são o mais importantes. Mas sim quem ele é, quais são os valores, qual que é a paixão dele em resolver o problema, o quão determinado ele é, o quanto que ele depende disso dar certo. Todos esses movimentos, eu sei que não estou falando nenhuma ciência de foguete, mas elas acabam, em alguns momentos, virando só barulho, porque tu começa a concentrar, tá, mas deixa eu ver como é que está a tua receita hoje, deixa eu ver como é que está o mercado, deixa eu ver como é que está a concorrência. É importante? mas de repente numa escala um pouco menor do que o empreendedor em si, ou o conjunto de empreendedores que está tocando o negócio. Perfeito. Falou e disse totalmente as características de um ótimo empreendedor, que é o que a gente sempre procura como investidor também do outro lado. Vitor, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você está aí na correria, mas assim, foram valiosos as dicas e essas orientações, né, que você trouxe sobre não só o empreendedor, mas também sobre os founders, né, investir no jockey e também agora no final falando para os investidores. Pessoal, a gente está aqui no Angel Summit, Curitiba, e nós estamos dentro do Hard Rock Café gravando esse podcast com o nosso querido Vitor. Muito obrigada. Prazerzaço estar com você aqui. Obrigado pelo convite, Marília.